Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Tatá e aqui a gente fala muito sobre cinema, literatura. Semanalmente tem vídeos, poesias e é isso. Hoje a gente vai falar de um livro chamado Morro dos Ventos Uivantes, um clássico da literatura da Emily Brontë. Eu não tenho esse livro aqui fisicamente comigo porque eu li ele no Kindle. Como esse livro é um clássico, vocês vão encontrar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de resenhas desse livro aqui na internet, fora dela, enfim. Talvez eu não precisasse fazer uma resenha desse livro, talvez, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês as minhas impressões e também apresentar esse livro para quem não conhece. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte que eu vou falar um pouquinho da Emily Brontë, a segunda parte que eu vou falar brevemente qual que é a narrativa do livro e a terceira parte eu vou falar dos filmes que vieram a partir do livro. Esse livro foi um dos livros que eu mais gostei de ler no final do ano passado, foi uma das leituras mais deliciosas que eu fiz, e quando eu falo deliciosa não significa que foi uma leitura leve, porque esse livro não é um livro leve, mas vamos falar mais adiante sobre isso. Inicialmente eu quero falar para vocês da Emily Brontë. A Emily foi uma escritora inglesa do século XIX, e ela morreu muito jovenzinha de tuberculose e O Morro dos Ventos Uivantes foi o único livro que ela escreveu. O uniquíssimo. E ela é de uma família em que ela tinha mais duas irmãs. A Charlotte Brontë é uma das irmãs bem conhecidas dela e ela também tinha um irmão. Tem um filme muito interessante que eu assisti chamado As Irmãs Brontë, que é um filme de 1979, que é inclusive com a Isabelle Huppert, bem novinha, que é uma das atrizes assim preferidas da vida. Acho ela uma atriz fantástica, fodástica. E é muito interessante ver esse filme porque você vai entender como que era a vida dessas irmãs. Vai contar um pouco da história de como que surgiu o livro, né, O Morro dos Ventos Uivantes, assim como outras escritas das irmãs. É um filme bem antigo, com uma narrativa bem clássica, tem uma fotografia bonita, mas é um filme lento, então não é um filme para todo mundo, é só para quem tiver muita curiosidade de saber como que foi a vida dessas irmãs. A Emily é de um tempo em que as mulheres usavam de pseudônimo para poder publicar os seus livros, porque se elas usassem os nomes delas verdadeiros, provavelmente os livros não teriam a mesma credibilidade, não seriam lidos, não seriam vendidos pelas editoras. É toda uma questão que eu conversei com vocês quando eu fiz o vídeo da Virginia Woolf, do livro dela Um Teto Todo Seu, que ela vai discutir a questão das mulheres na ficção. Quando ela publicou o livro, num primeiro momento, ela teve que usar um pseudônimo masculino e ficou por muito tempo uma dúvida no ar se quem havia escrito era uma mulher, se era um homem, se o livro tinha sido escrito em parceria de um homem com uma mulher. E no caso do Morro dos Ventos Uivantes, as pessoas achavam que era um livro que possivelmente não teria sido escrito por uma mulher, justamente pela maneira como ela descreve os personagens, que parece para eles que não seria uma forma como uma mulher escreveria. Quando esse livro foi escrito, ele também não foi muito bem aceito no primeiro momento, porque os personagens, eles são duros, eles são terríveis, eles são cruéis, são personagens que você dificilmente gosta deles no primeiro momento. E embora seja uma história de amor, não é uma história de amor romântico, que tem aquele final feliz. Falando do livro, para quem não conhece a história, eu vou fazer um breve resumo para vocês. A história desse livro vai se passar no Morro dos Ventos Uivantes. Existem dois personagens que são fundamentais para vocês entenderem essa história: o Heathcliff e a Cat. A Cat é da família Earnshaw. Ela tem um irmão chamado Hindley. E um dia o pai dela vai para Liverpool a trabalho e quando ele volta para casa ele traz com ele um garotinho que tem mais ou menos a mesma idade da Cat e do Hindley. Ele é um garotinho que, segundo a descrição do livro, ele é um garotinho meio cigano, que foi abandonado. Não se sabe muito bem a origem desse rapazinho, mas ele é adotado num ato de amor pelo pai da Cat e do Hindley. E logo de cara, o Hindley, que é o irmão da Cat, já detesta esse rapaz, como se ele tivesse vindo para disputar alguma hierarquia e direitos com ele. Ele não gosta desse garotinho e a Cat já se afeiçoa rapidamente a esse garoto. Esse garoto vai se chamar Heathcliff. Heathcliff e Cat acabam se apaixonando, mas a princípio eles não podem ficar
estar juntos, porque eles são de classes sociais diferentes, porque Cat também tem sonhos de se casar com uma pessoa absolutamente importante, e durante muitos e muitos anos da convivência dessa família, Heathcliff é completamente maltratado pelo irmão Hindley. E acontecem coisas nessa história que Cat acaba optando por casar com uma outra pessoa e Heathcliff vai embora de repente do nada e ele jura que um dia vai se vingar dessa família toda. Eu tô dando um resumo bem grosseiro da história, tá? Porque esse livro é dividido em duas partes. Essa é a primeira parte da história e tem a segunda parte da história em que Heathcliff volta. Ele é totalmente obcecado por essa mulher. Ele já tinha uma alma sofredora porque ele era uma criança que não tinha família e aí depois, durante toda a infância e adolescência ele foi maltratado pelo irmão dele, que é o irmão adotivo, e depois ele é abandonado pelo seu grande amor, que é a Cat, porque ela se casa com outro. Então isso faz com que ele se torne cada vez mais duro. É uma história que vai falar basicamente de amor e de vingança. Eu sei que vai falar de duas gerações de família, porque a gente vai conhecer na primeira parte da história essa primeira geração e Cat, Hindley, Heathcliff tem filhos e essa história ela vai ter uma segunda etapa que é meio que cíclica a história e vai ser recheada de vingança, de ódio. Heathcliff é um homem extremamente amargo, com muito ódio no coração, uma pessoa que não consegue superar a perda dessa mulher que ele amava. A Cat também não é uma personagem que você vai olhar como a heroína romântica da história, que você vai se apaixonar por ela. Ela é uma pessoa extremamente egoísta, mimada, arrogante. Todos os personagens são extremamente odiosos. Dificilmente você vai olhar para um daqueles personagens e vai se apaixonar por um deles. Por que faz a gente gostar dessa história? Porque é uma história muito bem contada. É uma história que você não consegue parar de ler enquanto você não vê a resolução do que vai acontecer com aqueles personagens. É aquela história que você quer ficar lendo infinitamente. É uma história deliciosa de ler. Eu descobri que esse livro tem 4 adaptações para o cinema. Eu consegui ver apenas 3, porque uma delas é uma adaptação japonesa que eu até encontrei, mas não baixava nunca na internet, eu não consegui baixar, então eu não vi, mas eu fiquei extremamente curiosa para ver um olhar oriental dessa história toda, mas infelizmente eu não consegui assistir. E tem outras 3 adaptações, uma de 2011, uma de 1992 e uma de 1939. A adaptação de 2011 é sofrível, ela é extremamente ruim. Se você não conhece nada da história, você cai ali de paraquedas, é tudo muito solto, nada se explica direito. Os personagens são super mal construídos, os atores são estranhos, eu não gostei dessa primeira versão. Além disso, nessa versão de 2011 tem maltrato de cachorro, tem umas cenas que você vê eles torturando animais. Eu não gostei de ter visto aquilo. E essa versão de 2011 também, ela só vai narrar a primeira parte da história, então a segunda parte da história não é contemplada. Na versão de 1992 eu fiquei extremamente curiosa de assistir, porque é uma versão com a Juliette Binotti, que é uma atriz francesa que eu gosto muito, mas eu também não gosto muito dessa versão, porque eu acho que ela é muito romantizada, os personagens são muito bonzinhos, são leves, e essa história não é uma história leve. E essa versão contempla as duas partes da história. Recomendo assistir? Não recomendo também. A terceira versão, que é a versão mais antiga de 1939, é a versão mais bonita que eu assisti dessa história, com Laurence Olivier. E também só vai contemplar a primeira parte da história, porém ela é muito rica de detalhes, ela é bem contada, bem estruturada, tem uma fotografia bonita, tem um ritmo bom. Eu gostei muito dessa versão, embora eu também tenha achado que o Laurence Olivier é uma freada no instinto ruim de Heathcliff. Eu acho que está um pouco romantizado também, mas eu acho que é a versão mais
leal, mais fiel ao livro. Eu não sou uma pessoa que faço leitura de muitos clássicos, eu leio mais literatura contemporânea, mas eu acho que realmente é um clássico que vale muito a pena ser lido e eu recomendo pra caramba. Me contem o que vocês acham desse livro, qual que é a relação de vocês com o Morro dos Ventos Uivantes, se vocês gostam de literatura clássica, se não gostam, se já viram alguma dessas versões de filme. Vamos conversando nos comentários, me sigam lá no Instagram pra gente ir conversando durante a semana e até a próxima. Um beijo pra vocês e tchau!